E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor. E olha, hoje a gente vai falar de hambúrguer, coisa boa, né? Comida, quem não gosta. E olha, hoje eu já mudei o podcast inteiro, não vai ter patrocinador, tá? No começo do podcast. Desculpa aí, pessoal da Fito, do Espaço Tauri, da agência e da Machia. Eu vou mudar, eu já vou direto na introdução do nosso convidado de hoje. Hoje o papo é com um cara que já viveu várias vidas numa só, podemos dizer. Publicitário, largou multinacional, empreendedor, que colocou Santos no mapa das hamburguerias artesanais, embaixador de marcas esportivas e, como se não bastasse, já comandou um dos maiores podcasts de esportes do mundo. Olha só, então a gente tá com um craque de podcast aqui hoje. No episódio de hoje a gente vai entender como ele virou essa mistura de chefe, atleta, comunicador, empreendedor, e por que não se considera, como ele disse pra gente, naquela conversa antes de roteiro, um exemplo. Mas vive recebendo mensagens de quem mudou de vida com as dicas dele. Hoje é dia de Tauricast com o Felipe... Ih, peraí, ó, tá vendo? Eu sabia que ia rolar esse momento. Vocês já sabem já. Hoje é dia de Tauricast com o Felipe Prieto. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Acertei o sobrenome? Acertou, tá certíssimo. Tá vendo? Só porque eu falei, não vou errar dessa vez. Não vou errar. Eu disse, é normal, é meio... As pessoas estão acostumadas com Pietro, que é um nome italiano. O meu é um sobrenome espanhol. Entendi. Que é comum lá, tem bastante então... preto. Quem assistiu, como é que chama? Casa de Papel, o general do mal lá, do mal não, ele é policial, na verdade, ele é bom, né? Mas é General Prieto. Ah, tá vendo, tá vendo? É um nome pop já. Não, mas foi o que eu te disse, eu ia errar, porque é um clássico já eu errar sobrenome aqui e o convidado me corrigir. Bom, a gente tem muita coisa pra falar com ele hoje. Muito feliz de ter ele aqui, porque, gente, ele é CEO de uma das... Posso chamar CEO? Posso falar CEO? Essa palavrinha? Posso usar assim? Não. Não, CEO é pra outras coisas. É. Sou da Seven Kings? É. Chefe. Então, bom, ele é chefe de uma das maiores hamburguerias daqui de Santos e de São Paulo, a Seven Kings. Mas, bom, antes da gente chegar nela, a gente volta muito antes. E aí, em que momento escolhe publicidade? Vixe. Muito antes, tá. Na verdade... Isso é o que eu encontrei na... Bom, a Siri resolveu falar com a gente. Quer dar a opinião dela. Eu cresci dentro de restaurante, né? Meu avô tinha um restaurante de frente pra praia, ali na ponta da praia, o Santa Isabel. Quem é mais antigo aqui de Santos provavelmente conhece, era um restaurante super famoso, do lado de onde hoje tem o Estuário. O Estuário já existia, era de um amigo dele. Tem uma gangue espanhola que veio na mesma época pro Brasil e tem restaurantes, né? O pessoal do Sideral, do Vista ao Mar, do Mar del Plata. Todos eram amigos. E aí eu cresci lá dentro, né? Tipo, ajudava, pequenininho, ia lá passar o dia, porque meus pais trabalhavam fora e tal. Meu pai trabalhava lá até, eu passava o dia lá. E aí quando eu falei que eu queria tocar o restaurante, meu avô falou que não, que era uma roubada e que era pra fazer outra coisa. Aí eu escolhi entre astronauta e publicidade. Eu achei que publicidade, na época, foi quando a publicidade tava acho que na época mais glamurosa dela, assim. Começaram no Brasil a falar sobre os prêmios, Cannes, não sei o quê. Tinha a premiação acho que da próprio SBT ou da Globo, do melhor comercial. E aí tinha mil coisas. Sim. Era uma época que todo mundo assistia muito televisão. Tinha aquelas campanhas publicitárias muito caras chegando no Brasil, porque até então a publicidade brasileira era muito criativa, mas não tinha tanta verba. Na época começou a ter muito. Tanto que, sei lá, na minha época, eu acho que publicidade em faculdades maiores, sei lá, numa USP, tirando, sei lá, medicina, era o que tinha mais candidato por vaga, assim, na época. Tava na moda, e eu fui nessa moda aí. E aí foi isso, foi assim que foi pra publicidade. Tá, e aí chega o momento de trabalhar, e aí vem trabalhar nas agências em Santos. Sim. E aí eu já toco num ponto já que eu acho que até hoje a agência de Santos e a agência de São Paulo é muito diferente uma da outra. E aí, como é que foi a experiência aqui em Santos? Cara, eu não sei direito, mas eu imagino que seja a mesma coisa. A agência de Santos é um ambiente... Assim, na verdade, eu acho que São Paulo, ou grandes agências, que são um outro mundo. Por todo o resto, qualquer cidade pequena e tudo mais, na publicidade você vai ter que se virar. É muito pouco recurso, muito pouca grana. Às vezes o cliente não entende o valor da publicidade, de investir nisso, porque não é tão palpável na maior parte das vezes. Não é tipo, faço um anúncio hoje, amanhã meu restaurante tá cheio.
E aí, então, quem trabalha na agência precisa se virar. Se virar. Eu comecei trabalhando em agência ainda estudando. Eu trabalhava numa agência chamada Código, aqui em Santos, que atendia a parte de assessoria de imprensa da Peugeot e tal. Tinha uns trabalhos grandes. Tinha um fotógrafo foda, o Roberto Conda, que trabalhava junto. Então... Foi meu professor na faculdade. Ah, é? Pô, ele é incrível. Sim. Eu cresci sendo vizinho dele, amigo do filho dele. Depois, mal vejo o Rafael, e deve assistir, ele assistir aqui. Beijo pra você, cara. E é assim, aí lá já era, sabe, tipo, inventando coisa, sabe? Tipo, você virava um monstro no Photoshop porque tinha que salvar. Ah, tem que refazer a foto. Não tem dinheiro pra isso, não. Vamos fazer, dá funcionar. Aí, quando eu me formei, a faculdade me puxou. Eu fiquei 1 ano na faculdade sendo o coordenador da agência de publicidade. Sabe a agência Júnior, da Unisantos? Legal. Eu ficava lá. Aí... 2 dos meus melhores amigos até hoje. Na verdade, um deles tinha uma agência que acho que não atua mais. Hoje em dia deve pegar um trampo outro de amigo, que é a Jurujuba, que é uma agência que já ganhou bastante prêmio aqui em Santos. Na época, no dia pra noite, uma outra agência maior daqui de Santos pegou todos os funcionários dele. A agência se separou. Aí, sei lá, um dos sócios levou pra um lado, o outro ficou sem ninguém, roubou de uma agência menor, que foi da dele. Entendi. Aí ele me ligou, falou assim, cara, eu tô sem funcionário, tô aqui com um plano e tal, quanto que tu ganha na faculdade? Eu falei, cara, sei lá, te dou R$50 a mais. Eu falei, eu tô meio de saco cheio daqui, porque, né, não cresce ali, você vai ficar ali, não tem o que fazer, pá. Eu falei, não, beleza, eu vou pedir demissão aqui e vou pra aí, segura as pontas. Aí o irmão dele também tava de saco cheio de onde tava, ganhava super bem, meteu o louco e saiu. E fomos lá, nós 3 falamos, vamos começar de novo. Deixa eu ver os clientes. Eu olhei os clientes e falei, cara, todo mundo paga muito mal, joga todo mundo fora, vamos achar clientes maiores. E aí o pai dele é um dos nomes mais importantes na questão política de transporte no Brasil. E aí ele abriu as portas pra gente, em sindicato, federação e tudo mais. E a gente começou a ser uma agência em Santos que tinha esse foco, assim, nessa parte de transporte de carga. E mais pegava outros clientes de Santos. A gente pegou doceria, pizzaria, um monte de coisa assim. Foi um trabalho bem legal, assim. A gente, com uma campanha pro sindicato, quando o Kassab era prefeito de São Paulo, ele proibiu o caminhão de andar pela cidade. Que era uma burrice, né? Não era assim, essa ideia, não era a melhor forma de resolver isso. E a gente fez uma campanha para o sindicato, que chamava Se Tá Na Mão, Veio de Caminhão. E essa campanha ganhou uma pá de prêmio. Uma pá de prêmio. Da hora. Foi muito legal, assim. Tipo, a gente, uma agência pequena, a gente chegava nas premiações do Brasil, assim, Jurujuba de Santos. Cara, que esses loucos estão fazendo aqui, mano? E aí a gente ganhava, porque foi uma campanha simples, geralmente as coisas boas são simples, que funcionou muito. As pessoas entenderam o que a gente queria falar, porque a gente precisava explicar que não era que o caminhão que estava errado ali, assim. Era a estrutura da cidade. Claro. A cidade de São Paulo, na época, o rodoanel não estava pronto, sabe? Tipo, você tira o caminhão, como que as coisas chegam? Chegam, exatamente. A gente, bom, um tempo atrás a gente viu com a greve. Então, não funciona. Na verdade, são outros modais que precisam ser repensados. Talvez a pessoa que pegue o carro para ir sozinha até o trabalho, ela não tem que estar com o carro dela na rua. Ela precisaria ter uma outra opção com segurança e conforto para se locomover. Mil coisas assim. E a gente, numa campanha que era super simples, super lúdica, conseguimos impactar muito a opinião pública. E então isso foi bem legal. E aí foi isso. Esse foi minha rotina, assim. Aí eu fiquei na Jurujuba por um tempo, eu acho que uns 2 ou 3 anos, não tenho certeza. E aí, começou a me dar um negócio, falava, cara, meu sonho é ir para uma multinacional em São Paulo, preciso ir e tal. Conversei com os moleques, eles super entenderam, né, tipo, eles perceberam, até pela meu ânimo, minha produtividade na agência, que já tinha chegado onde dava para chegar ali. E eu acho que é uma coisa que é importante na carreira das pessoas. Eu mudo tanto de carreira até e tudo mais, porque... Lógico, não dá pra você ser um adolescente birrento, cansei disso, vou mudar, você tem que ter responsabilidade. Eu nunca, joguei tudo pro alto, amanhã eu faço outra coisa. Eu continuei lá, entregando todos os meus jobs, só que eu comecei a me preparar, arrumei meu portfólio, falei, tenho prêmio, tenho não sei o quê. Comecei a mandar pras agências de São Paulo, mandei pra um monte. Aí tirei férias,
sei lá, tipo, foi no começo de janeiro, assim. Quando eu voltei, eu tinha 7 entrevistas marcadas no meu e-mail. Quase que eu perdi, porque eu tinha ido viajar de navio, tá ligado? Não tinha internet e tal. Não rola. Pá, e eu quase perdi. Eu respondi todas voando, assim. Marquei, comecei a conversar lá. Quando veio a proposta, eu tive proposta oficial de 2. E fui pra Ogilvy. E aí fui pra São Paulo. E na época era um braço da Ogilvy que era de marketing imobiliário. Nossa. Chato pra caracas. Imagino. Assim. Nossa. Pra ter uma ideia, quando eu era pequeno, voltando de ônibus da escola, eu olhava pros prédios e eu tinha, sei lá, tem um aqui na Epitácio Pessoal que chama Orly. Acho que chama isso. Eu falava, cara, quem que é o idiota que dá nome pra prédio, né, mano? Que trabalho, né? Sei lá. E aí eu daí comecei a dar nome pra prédio. O Unlimited, aqui da Canal 1, sabe? Que tem o Pão de Açúcar embaixo. Meu nome. Tu que deu o nome? Eu que dei o nome. Pô, da hora pra quem é de Santos aqui. Eu odeio aquele sabe. prédio. Por quê? Porque ele é muito alto. Eu odeio prédio muito alto em Santos. Daqui a pouco a gente vai virar Balneário Camboriú. E Deus me livre virar Balneário Camboriú. Nada contra, mas vai pelo virar. amor de Deus, não. Vamos virar. Sem condições, Você já viu cara. a ponta da praia como tá ficando? Pô, a ponta da praia, ela tinha toda uma graça, todo um charme e tal. A particularidade dela era isso. Chegava umas 6 da tarde, você parecia que tava numa cidade interior. Porque as pessoas não passam por ali, né? Era só quem mora ali mesmo, você sai pra... Eu cresci na ponta da praia, né? Tinha muita casinha, você andava ali pelaquela parte bem da ponta mesmo, onde faz a curva pra entrar pro canal. Pô, tinha umas casas ali na República do Equador, umas casas enormes, lindas e tudo mais. Eu entendo que as casas acho que ficaram fora de mão, assim, né? Eu entendo que precisa caminhar o progresso da cidade. Mas ficar rolando essas políticas que do nada liberam um prédio de 40 andares, depois não pode mais. Mas aí o prédio de 40 andares está liberado de construir, ele vai fazer sombra, bloquear o vento da cidade inteira. Pô, eu, até o ano passado, estava morando aqui no fundo do Imbaré, na Torres Homem. Quem mora por ali pode atestar, é uma parte super quente da cidade. Super quente, porque ali ainda são casas... Só que tá atrás de uma parede de prédio. Eu moro por ali também. Na quente? Sim, Não venta. Parece que tá mais calor. É horroroso, assim. E eu acho que a cidade migra, se ninguém fizer nada. Eu até compartilhei esses dias, eu vi que tem uma ONG que chama Santos Mais Verde, que tá com essa preocupação. Eles foram, por exemplo, fazer um monte de canteiro no estacionamento do Açaí, do supermercado ali na Costa. Porque para e pensa que bagulho idiota. Os caras... simplesmente impermeabiliza tudo, põe asfalto em tudo quando não precisa. Porque entre os vãos não coloca o que eles fizeram agora. Tem grama, estão colocando árvores. Santos precisa urgente de uma preocupação com o meio ambiente da cidade, porque vai chegar em um ponto... Primeiro, não dá mais para ter tanto carro. Não. Ponto. Dá. Ontem eu fui no dentista. Bom, nesse dentista, minha prima, eu falei, pô, me deixa em casa. Pô, só vou buscar meu filho na minha mãe, beleza. Fomos buscar o Bernardo. Cara, a gente saiu da Olinto Rodrigues. Ali, então... se a gente fosse situar ali no... onde tem a Swift da Ana Costa, ali na Smart, isso, né? Isso. Bom, cara, dali até chegar na frente do Miramar. Acho que demorou uns 20 minutos. Cara, tipo assim, tudo bem, tá tendo uma obra na Ana Costa, ali perto do colégio, mas não, tá insuportável de carro, Santos. Não tem condições. Já tá, assim... Eu acho que já passou da hora, por exemplo, de um rodízio. Bom, compartilhamos a mesma opinião. É que ninguém vai fazer isso. E ninguém... eu acho que não tem coragem. Porque não tem coragem. Não porque tem. a gente tem uma população super velha, carrista, que o carro é o status dele. Tanto que, assim, tinha uma época que isso é uma pesquisa que eu achava uma vergonha. Santos era uma das cidades, ou era a cidade com o maior número... São dois dados que se cruzam. Sim. O maior número de carros por domicílio do Brasil e a cidade com o maior número de carros em dívida do Brasil. Porque você vê, de vez em quando você passa num predinho que, sei lá, o apartamento ali, sem julgar os valores da pessoa, mas julgando. O apartamento deve custar, sei lá, 200 mil reais, o cara tá saindo com uma Mercedes de 1 milhão. Não faz sentido. Tá ligado? Mas tudo bem. Eu, por exemplo, só vou de bicicleta de um lado pro outro. Eu tenho uma bicicleta super tranqueira, que quando eu paro na padaria, eu nem amarro ela, porque ninguém vai chegar perto dela porque vai pegar tétano. Ou Uber, porque não faz sentido você andar de carro em Santos. Não dá. Porque, Mas tu tem carro?
Tenho, mas não tem pra onde parar. Sim, sim. É, exatamente. Não, Você tem que pagar estacionamento. Justamente. 1 hora de estacionamento em Santos tá R$20. Que é barato perto de São Paulo Sim. ainda. Mas assim, mas mesmo mantendo... Aí a CT descobriu uma maneira incrível de ganhar dinheiro, que são os horários variados de estacionamento. Você pode parar aqui, mas só até as 4h42, porque às 4h43 fica uma fila de guincho pra levar os carros embora. Ali na rua da Seven Kings é isso. Eu moro bem no Canal 3, ali é isso. De um lado do Canal 3 você pode parar até as 10 e do outro só a partir das 10. Sei lá, o cara entrou numa consulta, atrasou, Se ferrou. já era. Quando sair do carro dele não vai estar lá. Não tá lá. Ah, é isso. E aí eu fui voltando. Não, mas eu pra- adorei a gente entrar nesse assunto de Santos. Eu adorei, é maravilhoso. É. O que a gente puder falar sobre, eu adoro. Relaxa. Eu encho o saco de vereadores, do próprio prefeito marcando ele em post e tudo mais, porque a questão da mobilidade em Santos, ela é mais do que urgente. Ela já passou do ponto de ser revista faz uns 10 anos. Não, eu concordo. Se você olha Santos, na teoria, alguém saudável quase que consegue andar ela inteira. De Não. bicicleta, então, muito fácil. Aí você fala, bom, mas tem ciclovia. Ciclovia, beleza, tem. Você vai na farmácia. Se você chegar na farmácia, você vai ver um lugar para você amarrar seu cachorro, mas não tem onde pôr a bicicleta. Sim. Os prédios comerciais, há muito tempo atrás, muito tempo não, sei lá, tô falando da década de 2000, eu lembro que ficou correndo um papo de um lance de uma lei sobre prédios verdes, que eram prédios comerciais que teriam alguns benefícios fiscais se eles tivessem bicicletário, um vestiário, porque acho que é importante, sei lá, se o cara é advogado, trabalha na beca ali e tal, ele vai ter que se locomover de bike, vai chegar lá, vai prender a bike num lugar que seja seguro pra ele, e depois ele precisa se limpar, ele precisa, sei lá, tomar um banho, o mínimo possível. Claro. Tem outras maneiras de você burlar isso. Quando eu morava em São Paulo, eu ia de bicicleta pro trabalho também, e lá tem muita ladeira, então, o que eu fiz? Eu comecei a pagar Smart Fit pra usar o banheiro. O banheiro da Smart Fit, ele é sempre impecável. É, realmente. Aí você para a bicicleta lá, entra, toma banho, vai trabalhar e tá coisa linda. E isso me ajudava muito, porque pessoas que moravam até mais perto que eu levavam 3 vezes mais tempo que eu pra chegar no trabalho. Mas precisa mudar essa cultura. Tem vezes que eu tô indo de bicicleta de um lado pro outro, às vezes eu escuto o murmurinho, nossa, mas o Prieto, por que não tá de carro? Porque eu não quero, querido. Porque eu penso, porque não faz sentido você andar de carro nessa Porque cidade. também tu vai chegar em 10 minutos e de carro vai demorar 30. Cara, toda vez que eu me planejo... Tem vezes que agora, como andando de bike, tem vezes que eu saio de casa, sei lá, a pé, falo, não, volto de Uber. E coloco uma janela de tempo pra estar em tal lugar. Eu extrapolo. Porque de carro você sabe que você não vai chegar. E hoje eu vou de bicicleta pra Seven Kings, eu vou fazer compra de bicicleta, eu vou no médico de bicicleta. Tanto que você falou, como você vem? Aí eu falei, hoje eu vou de Uber, porque tem um monte de coisa pra fazer, Sim. então... E aí eu não passei pra olhar, pra saber se onde eu ia aprender a bicicleta e tudo mais. Eu falei, não, então eu vou. Mas deveria ser uma questão... 2 coisas. Primeiro, ter segurança pra você aprender sua bicicleta pela cidade inteira, seria ótimo. E segurança pra andar. Eu faço ciclismo de estrada. Na teoria, eu não posso andar na ciclovia. As ciclovias são para veículos até 25 km por hora. Tanto que é outro problema que a gente tem, são essas bicicletinhas elétricas, que eu acho excelente. Só que precisa criar uma regra para elas. Ou elas são obrigadas a andar na rua com o motorista, o piloto de capacete, que eu acho que é importante. Acho que capacete todo mundo tinha que usar. Ou, se eles vão andar na ciclovia, respeitar a velocidade. De 25. Porque alguma hora alguém vai morrer. Vai. Com a minha bicicleta de estrada, 25 por hora é muito devagar. Eu rodo pela cidade a 30, sei lá, 31. O que o normal, a bicicleta desenvolve, ela é estreitinha, o pneu é fino e tudo mais. Então, sei lá, o pessoal, os ciclistas de Santos, eles costumam sair 5 da manhã, ali da Ana Costa com a praia, aí sai, aí vai até São Vicente, linha amarela, entra na Imigrante, sobe até a Balança, vai até Mongaguá e volta pela Kennedy inteira da Praia Grande. A parte mais perigosa que todo mundo acha é a ciclovia de Santos. Porque vira uma zona. É gente atravessando a rua, tem corredor correndo a pé ali. Eu não sei porque que eles não correm do outro lado, eles falam que ali é melhor. Bom, polêmica, vamos entrar nesse assunto, que aí agora eu vou ter que dar minha opinião. Eu não sei, da onde surgiu a ideia de você ficar correndo na ciclovia? Uma que a ciclovia não é pra correr. Eu acho que Rio de Janeiro.
Não é possível, cara. Mas a ciclovia do Rio de Janeiro tem 4 vezes a largura da do de Santos. Cara. E lá dá. Lá é uma ciclovia que comporta mais esportes. A daqui é uma bicicleta pra um lado, uma pro outro. Isso que eles aumentaram. Eles... A da praia tá um pouco mais larga. Foi muito pouca E coisa. o Juicy Santos fez um conteúdo sobre a ciclovia, não sei se tu Fez. viu. E a Cara, galera- tu entra, é só corredor Xingando. e falando que quem tá de bicicleta tá errado. Que tipo assim, não, eu posso correr na ciclovia. Não, você não pode correr na ciclovia. A ciclovia não é feita pra quem Pela corre. legislação não pode mesmo. Porque é isso também. Eu posso acabar te machucando. E outra coisa, gente, não é só por questão de não poder. Cara, tem uma galera que anda na ciclovia de bicicleta maluca, velho. Que não sabe andar. Maluca, que tipo, tu tá aqui, tem uma outra pessoa aqui, tá vindo a gente aqui. Meu, a galera faz isso aqui. Gente, não é sobre muito também sobre segurança, não é só sobre você ficar andando ali, correndo. Eu corro de vez em quando, eu não sou um corredor, já. Eu corri quando era mais novo. Mas eu não gosto, por exemplo, de correr na ciclovia. Não, eu também corro, não corro na ciclovia. Eles acham melhor. Assim, eu acho que é uma questão de bom senso. Se tem um horário, que é, sei lá, das 7 ou das 6 e pouco, até umas 9, que a ciclovia é muito movimentada. É a mesma coisa a hora do fim do expediente de trabalho. Sim. Nessa hora eu acho loucura total. Nos intervalos, no meio da tarde, acho que não passa ninguém. O cara correr ali, aí eu acho que eles precisavam mais tomar atenção, sabe? Porque o que eu acho o maior problema é que tem uma galera que corre muito devagar, que eu acho que não precisaria se preocupar com o piso. Sim. E o fone de ouvido. Que aí ciclista eu acho que não deveria usar, e o cara que vai correr num lugar onde as coisas ficam passando. Porque se ele tiver. Porque assim, você tá correndo, tá com o pé no chão, você pode pular pra fora, desviar e tudo mais. Mas tem uma galera que tá completamente aleatória, pode acontecer o que for. E assim, eu reclamo, eu fico safo ali, eu sei qual é que é, às vezes tá muito caótica a ciclovia, eu vou pra rua, carros me xingam do mesmo jeito, eu vou ser xingado de qualquer lugar, então eu também vou pra calçada também. Eu me preocupo com o geral. Eu acho que alguma hora vai ter uns acidentes bem graves. Sim. Eu tenho opiniões mais radicais sobre a cidade. Por exemplo, eu não acho que tinha que ter os dois lados de via de carro. Tava na hora de uma via de alargar tudo. Quanto mais espaço a gente der para bicicleta, vale muito a pena. Eu não sei se você já viu, todo mundo que assistir aqui, dá uma olhada o que a prefeita de Paris fez com a cidade. Ao longo do Rio Sena, eram vias de carro. Ela fechou todas. Agora só anda pessoas a pé e bicicleta. E aí ela foi ultra xingada, tá? Ela foi muito xingada. Muito, muito, muito. A galera mais tradicional ficou maluco com ela. Mas agora fazem, acho que 3 ou 4 anos já dessa mudança. Acho que são 3 anos a mudança mais grave, assim, mais impactante. Mas a cidade agora tá todo mundo, até quem xingou, elogia, porque isso assim, a gente não tinha noção do que seria. Isso impactou numa melhora da qualidade do próprio água do rio, da qualidade do ar da cidade, as pessoas estão chegando mais cedo, teve uma queda de doenças causadas por obesidade e sedentarismo na cidade, porque as pessoas pararam de só pôr o pé na rua, entrar num veículo e ir embora. Elas começaram a considerar pequenos trechos ou a pé, ou andar até um trem. Mas é isso, a gente não adianta ficar tipo, cobrando que as pessoas mudem se não tiver estrutura. Não, exato, eu concordo. Eu vou te falar, não sou o maior fã de bicicleta pela questão de suar. Calma. Ando de bicicleta, tá, gente? Porque vai parecer, ele tá falando, não. Eu ando de bicicleta. Não sou o maior fã por conta de suar. Mas sabe o que eu fiz? Comprei um patinete elétrico. Incrível. Eu acho patinete que entendeu? Falei, ele cabe até embaixo da mesa do escritório. Não, você dobra perfeito. Ele aqui, eu ia pro shopping. Porque no Praia Mar você pode, tipo, fechar ele e entrar com ele carregando sem problema nenhum. No Praia Mar, durante um bom tempo, não tinha bicicletário, tá? Não, então. Não é uma loucura? E eu vou te falar também, mas aquele bicicletário debaixo ali da rampa também, ele dá uma assustada, né? Dá. Aquele ali, ele é meio... não. É bem ali na... Eles cobram para a bicicleta agora. O melhor bicicletário é o do Corporate, do outro lado. E é o mesmo preço para uma moto. Ah, que loucura. Ou do Sesc, né? Eu acho que o do Sesc tinha uma época que era R$1 pra quem era sócio. Não. Do Sesc é legal Se também. eles derem, assim, segurança de verdade pra tua bicicleta e tal... Vale a pena pagar. Cobram por uma coisinha ou outra, porque eu sei que tem custo pra empresa. Sim. Mas é isso. Sabe onde não pode entrar de bicicleta, que é uma loucura? O Shopping da Praia Grande, qual é o nome dele? Litoral Plaza Shop. Você, tipo, eu tô voltando de bicicleta, furei meu pneu, preciso comprar uma câmera nova, tem uma Decathlon lá dentro. Você vai entrar de bicicleta? Não pode.
Aí você fala assim, não, mas é que eu vou na Decathlon, e lá tem uma oficina mecânica dentro da Decathlon. Eu falo, então tá bom, mas então você tem que ir empurrando a bicicleta. Aí você tem que descer da sua bicicleta. Faz nem sentido. Gente, não faz. Bom, depois dessas duras críticas... Momento, ó, política, mobilidade urbana. Exatamente. Retrógrada. Bom, vamos lá. Bom, multinacional, de marketing. Odiava. Tu deu nome a prédios, enfim. Bom, entra Grac foi na isso. sua vida. Trabalhar no marketing da Grac. Vamos falar sobre isso, porque eu também trabalhei no terceiro setor e adoro. Nossa, e aí, como foi? Foi demais. Veio uma proposta. Num dia, assim, eu tava lá já querendo derreter, escorrer pelo ralo na Ogilvy. E aí me ligaram. O pessoal da Jurujuba, né, meus amigos, estavam com um cara que eles tinham conhecido por causa de trabalho e tal. E era o Fran. O Fran trabalhava no Grac, ele era responsável por captação de recursos na parte política, né? Ele ia para Brasília em busca de emendas parlamentares e tudo mais. Aí ele tava lá numa reunião com os caras, ele pegou uma revista, que a Jurujuba que fazia, falou, eu precisava de alguém que fizesse esse tipo de coisa, olha que bonito. Ele falou, o cara que criou isso aí tá em São Paulo, tá infeliz. Você não quer falar com ele? Ele, agora, me dá o telefone. Aí ele me ligou. Aí ele falou, não, vamos falar amanhã? Aí eu pensei, vamos. Mas eu falei, tem que ser cedo, porque tem que ser antes de eu entrar aqui. Ele falou, não, às vezes eu chego no Grac umas 6h30, 7 horas. Aí eu falei, esse horário pra mim tá ótimo. Que aí eu vou, faço a entrevista. Eu não esperava que ia ser mais um dia de virar noite na agência. Aí eu saí da agência às 6 da manhã e fui direto. Eu cheguei lá com cara de morto, né? Falei, desculpa aí, não sei o quê. E aí ele me contratou na hora, assim. Falou, não, já era. Você teve coragem de vir aqui, assim, não pediu pra cancelar, já entendi que isso é dos meus, vamos aí. E aí foi. E aí eu comecei a estruturar dentro do... Assim, eu fui contratado para montar projeto de captação de recursos no Grac. Eu tinha uma ideia, falava, a gente vai apresentar um projeto pro Itaú. Eles me falavam mais ou menos quanto de grana eles queriam, aí se tinha alguma entrega já... Porque esse é um assunto que a gente podia fazer um podcast só sobre. Muita gente fica pensando que, às vezes, o relacionamento de empresas com o terceiro setor é doação, não é troca. Né? Você encontra uma ONG que represente os valores da sua empresa, você ajuda ela financeiramente e a ONG, a associação ali, se ela é séria, ela vai te dar alguma coisa em troca. E o Grac, mano, ele faz isso muito bem, né? Todas as ações dela são patrocinadas e tudo mais. E eu montava esses projetos. Pra mim era ótimo, assim. Eu juntava tudo, meu lado planner, que era uma coisa que eu adorava em publicidade, a questão de design, eu fazia tudo. Aí eu comecei a identificar que lá dentro dava pra fazer mais coisas. Aí me tiraram do cara que me contratou e criaram uma área pra mim. E aí eu comecei a criar tudo. Eu que fiz o Instagram do Grac, que existe até hoje. Comecei a criar projeto de todo tipo. Tudo, eu olhava pro Grac e falava, dá pra fazer tal coisa. Eu falava, as pessoas não entendem o que a gente é. Eu comecei a querer abrir janelas, porque pra você entender como é o Grac, até então, você precisava marcar uma visita. Mas muita gente não tem coragem de visitar um hospital de câncer infantil. Sim. Mesmo ele sendo incrível, eu recomendo. Todo mundo, você que tá aí, já ouviu falar do Grac, já correu a corrida do Grac aqui em Santos, vai lá, porque não tem cara de hospital. Ele é incrível. Você entra, tem criança fantasiada andando num velotrol, indo de um lado pro outro. Lógico, você vai ver pais às vezes abatidos, super cansados, coisas que, o cara tá com um filho lá, mas o ambiente é tão acolhedor, o bagulho a chance de sucesso, né, de cura no Grac é altíssima. Altíssima. Então é um lugar que você vai pra você ter esperança mesmo, não pra ficar sofrendo. E isso foi demais, assim. Eu fiquei lá 3 anos e meio, acho que foi de contratado, foi o lugar que eu fiquei mais tempo. Porque eu comecei indo, aí de repente a gente começou a captar dinheiro pra um prédio novo do hospital. E aí nessas que eu começo a ficar inquieto, falando que quero fazer outra coisa e tal, eu cheguei pra minha chefe, pra Amanda, falei, quando inaugurar o hospital novo, eu vou pedir demissão. Tá bom, achando que eu tava zoando, né? Aí foi o que aconteceu mesmo. Inauguramos num dia, no dia seguinte eu entreguei minha cara. Mesmo? E saí fora. No dia seguinte? Era lá... Se eu antes era uma pessoa mais dura, lá eu fiquei mole, assim, comecei a chorar vendo filme, essas coisas e tal. Porque era muito impactante, porque eu comecei
a querer entender, assim, as coisas, fazer parte da... Né, eu marcava uma sessão de foto, comecei a fazer isso, né? Eu tinha um par lá, que era a Mari, que era muito boa nisso. Assim, eu falava, Mari, eu preciso de fotógrafo. Ela começava a mexer pauzinho, falar com... Mano, vinha tipo uns melhores fotógrafos de São Paulo fotografar. E eu, tipo, aí eu fazia reunião com a equipe do cara, falava, vamos pegar uma sala, eu ia no hospital inteiro, achava um lugar. Aí vinha com a equipe de pré-produção, a gente falava, vamos montar, trazer luz, não sei o quê. Aí eu começava a conversar com as mães. Falava, ó, a gente quer fazer fotos, você quer colocar seu filho? Eu preciso de 40 minutos dele. Não sei o quê, você tem que estar aqui tal dia. Eu fazia todo o processo. E o que eu aproveitava e fazia? Eu entrevistava a mãe. Entendia da onde... Porque o GRAAC recebe crianças da América do Sul inteira, né? Com o dinheiro do Mac Dia Feliz, tem a casa Ronald McDonald, né? Que abriga a mãe com a criança, que vem de longe, não tem dinheiro para sustentar. E aí eu começava para poder contar, porque quando, sei lá... Em tratamento, eu não expunha as histórias, mas eu, sei lá, tinha um caso que entrava em remissão. Aí eu começava a acompanhar, aí eu falava, bom, esse aqui a gente pode considerar curado. Pode voltar? Pode, mas a chance é muito pouca. Aí eu contava a história. Aí eu tinha a foto da criança quando tava carequinha, da criança 2 anos depois já cabeludinha e tudo mais, a história da mãe. E, mano, e aí essas coisas funcionavam demais no GRAAC, assim. A gente começou... Foi muito louco, porque esse lance de diagnóstico precoce salva muito a vida. Isso que o Thiago Leifert fez, que a filha dele teve um retinoblastoma. Eu fiz lá atrás, em 2012. Eu peguei os principais... O que a gente consegue identificar em casa? Porque eu não queria criar também pânico. Sim. Era uma outra época de internet, não ficavam tanto a galera querendo chamar a atenção. Mas aí foi isso. O retinoblastoma é um dos mais fáceis, não. Mais, como eu posso dizer, emblemáticos da identificação. Você tira uma foto com flash numa câmera digital da criança, em vez de ter o reflexo normal do olho, a pupila fica amarelada, fica esbranquiçada, assim, parece um vampirinho, assim. E eu tinha um monte de foto daquilo. Aí eu comecei e fiz uns posts de Instagram. Um menino brasileiro que morava, se não me engano, no Arizona, mandou mensagem. A minha foto fica assim. O moleque tinha, sei lá, 13 anos. Aí mandou a foto, eu mandei pra minha chefe, que te mandou pro médico. O médico falou, muito provavelmente. Onde ele tá? Aí o médico entrou em contato. Aí eu peguei o contato, lógico, não sei o quê. A gente começou a falar com a mãe dele. Aí lá no Arizona mesmo ele achou um médico e tudo mais. E ainda achou super rápido, foi fácil. Foi fácil. Mas quanto mais rápido, mais tranquilo e mais chance de cura. Tô arrepiado. Não é uma doideira isso? Tô arrepiado. Porque era isso, assim, o que acontecia? Lá eles tinham uma preocupação em tratar de criança. Chegou alguém de fora com uma preocupação em comunicar. E eu comecei a caçar assunto e fazer as coisas. E é muito louco, porque no GRAAC, todo tipo de ajuda que eles recebem, eles reconhecem. Tem meu nome na entrada do prédio. Quando você entra no prédio novo, tem uma placa, acho que tem centenas de nomes. Mas o meu tá lá, com letra tá meio bom, assim, Felipe Prieto e pai, é maior orgulho isso, assim. E aí foi uma época ótima. Foi muito aprendizado, eu aprendi muito sobre... Porque, direto, assim, uma coisa que eu uso até hoje, eu tenho patrocinadores, né, por causa do lance de bike, que basicamente a Trek, por exemplo, foi um acontecimento... A que tá na camisa. Essa foi cósmica, foi uma loucura, depois eu conto isso, mas alguns eu captei mesmo pra mim. Porque eu aprendi a captar recurso. Por quê? Direto as pessoas falam, eu fico tentando caçar patrocínio, ou mesmo com a Seven Kings. Sei lá, vem pequenos streamers, alguma coisa, porque a Seven Kings tem essa conexão com o mundo nerd, né? Aí eles me mandam, tá aqui meu projeto. Aí eu olho e falo, o que tu quer de mim? Porque o cara conta tudo, conta a cor da cueca que ele usa, mas ele não conta o que ele quer da empresa, mano. Tipo, um projeto de captação, você que quer ser blogueiro, quer arrumar patrocínio de qualquer coisa, você precisa dizer, fala assim, você me dá R$50 e eu escrevo o seu nome no meu antebraço de caneta Bic. Mas será que não é uma vergonha? Não, você tem que dizer o que você precisa do cara. Será que a galera não tá, tá uma vergonha de tu já falar e a pessoa não aceitar e tal, e aí tu tem que vir com aquele encheção de linguiça? Cara, podcast é muito louco, que a gente vai conversando com as pessoas, a gente aprende coisa. Tem uma mina no cenário de esportes que ela tinha tudo pra ser só mais uma, mas ela tá sempre relacionada com as melhores marcas. E aí no meio do podcast perguntei, é a Cherry Gums. Ela morou em Santos um tempo até e tal. Ela tem uma org. Aí eu falei,
como que tu tá sempre com as melhores? Ela assim, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, o não eu já tenho, então eu vou atrás da humilhação. E foda-se, o que muda? Eu mandei um e-mail para uma empresa dizendo que eu tenho um projeto, que o projeto, sei lá, custa 5 mil. E se a empresa me der, você pode pôr planos. Se você me der 100 reais, eu vou te falar teu nome quando for em algum lugar. Sim. Se você me der os 5 mil reais, eu uso tua camiseta todo dia, mano. O cara fala, não, que coisa. Eu pergunto pro outro, e pergunto Sim. pro outro, e pergunto pro outro. Se você pelo menos não mandar isso, por exemplo, você é o diretor de marketing de uma empresa foda. Aham. Imagina como é teu e-mail todo santo dia. Vamos supor que você abriu o meu e-mail, que tô precisando de alguma coisa de você. Aí eu olho pra tua cara, pô, fui com a tua cara. Pô, Vitor, da hora. Pô, ele tá com um projeto maneiro. Valeu, obrigado. Ele não me disse o que ele quer. Eu vou inventar? Não, mano. Você fala assim, pô, você me dá 500 reais, eu te dou tal de coisa de contrapartida. Aí eu ligo pra minha equipe, encaminho e falo, ó, gente, budget do semestre que vem, eu preciso de 500 reais pra esse cara. Valeu, obrigado. Resolveu o problema. Resolveu. Bom, é isso. Depois a gente fala tanto. É isso, manda direito, né? É. Quando for mandar pra alguém. Bom, a gente já... É que a gente falou, já estamos falando bastante já, Sim. né? Mas bom, a gente vai rolar um momento agora. Eu Um momento adoro. gostoso, tá? Adoro. Que é o momento machi. Bom, teremos frango aqui no nosso episódio. Quem trouxe é o nosso host maravilhoso, Rafael. Traz aí, Rafa. Daí pra mim, pode invadir sem problema nenhum. Valeu, beleza? Com Bom? essa casa aqui, então... Não, eu sou fã já. Sou fã do Machi. Bom, então agora a gente vai, junto com o Felipe, comer machi, porque você já pediu, não já? Já algumas vezes. Bom, então a gente foi bem fofoqueiro, Aham. viu que o Felipe já pediu, e aí o que a gente fez? Pegou coisa que ele nunca comeu. Ah, sim é bom. Assim que é bom, entendeu? Então, bom, temos aqui, ó... Gente, isso aqui é maravilhoso, vocês não têm noção. Cara, é muito bom. Ah, e mandaram eu pôr molho de alho pra você, viu? Eu gosto. Que falaram que você gostou bastante, Nossa, é verdade? É bem bom. Então, é isso, é o momento machi, ó. A gente tá com um prato. Eu vou pegar esse aqui porque eu não sei usar machi, Mentira. tá? Infelizmente. Bom, uma crítica até que eu levo do meu namorado. Ó, editor, já joga o logo da machi aí, porque a gente vai comer e você pode aproveitar e pedir na sua casa, porque tem cupom de desconto pra quem tá escutando o Tauricast. Então entra aí, machi 10. Entra no site, no iFood não rola, mas no site você consegue usar o cupom de 10%, tá bom? Nos seus pedidos acima de R$57 e você experimenta o frango coreano. Uma outra coisa que tá rolando muito legal, não sei se você viu, mas tá rolando festival. Então alguns dias tá rolando, os preços estão baixos, entendeu? De certas comidas, Então, nesse momento que a gente tá gravando, nesse momento, então pode ser que quando o episódio for pro ar, não vai ter essa promoção, vai ter outra, mas nesse momento o hot dog tá R$30. Ó. Tá legal. Tá legal. E fica a dica aí pra você de casa, sempre que puder evitar o iFood, evite, ele é horroroso. Nenhum dono de restaurante gosta dessa porcaria aí. Tá vendo? Cara, falou, tô leve, a hashtag. Editor, se o iFood quiser patrocinar eles, só corta essa minha parte, mas... Sério. Não, mas ó... Não tô zoando assim, se você puder entrar no Ó, se você quiser mais água. Instagram do restaurante e tiver um outro link, sabe? Tipo, um outro delivery direto lá, Menudino, Gumer, pede por aquele. Geralmente vai ser mais barato. Vai. Porque as taxas do iFood são abusivas. E provavelmente você vai ser melhor atendido. Vai. Ó, franguinho, dá pra ver, Cris? Ó, franguinho. Hoje não, o Caio não tá aqui, o Caio tá com muita coisa na edição, então social media tá substituindo o Caio. O Pajon, que eu nunca sei falar o nome certo. Tu chegou a pedir isso? Não. Bom, o que ele é? Uma panqueca. Ele é, então, é um tempurá panqueca, certo? Tá. Tem carne e um monte de coisa, tá? E o frango que a gente pediu hoje não tem pimenta, tá? É o frango de alho e ervas. Da hora. Tá bom? Então, bom. Eu fico feliz de qualquer jeito. Fica? Fica. Então, bom, a gente vai aqui comer, né? Então, se você ficar com... Se quiser, pede aí na sua casa. Não é porque a gente tá aqui comendo, ou pelo menos eu, ou porque eu faço a propaganda da Machi. Gente, de verdade, eu gosto muito. É muito gostoso. Aí o que eu vou dar trabalho pro editor, enquanto a gente vai comendo, você aproveita e você assiste um pouquinho aí da história da Machi, como é que ela chegou aqui em Santos, e aí a gente já volta, tá bom? Em 2023 eu fui pra Coreia pra quê? Pra resolver a gente poder importar as ervas do Oriente. Então eu conheci o Samlin lá na Coreia. 안녕하세요. 사람들의 문화와 특징을 보고 결정했습니다. 브라질 사람들은 동양의 문화를 좋아하고 경험하고 싶어 하지만 경험할 수 있는 곳이 다양하지 않은 것 같았습니다.
그래서 한 개 음식을 브라질 사람들에게 알리게 되면 브라질 사람들이 흥미를 가질 거라고 생각했어요. Porém, a experiência gastronômica lá foi sensacional. E o que eu mais comi na Coreia foi tteokbokki com frango frito coreano. Quando vim pro Brasil, senti muita falta da comida coreana. Depois de mais ou menos uns 6 meses, voltei pra Coreia e passei mais 3 meses lá. E assim fui aprendendo cada vez mais sobre a culinária coreana. E depois de muitas conversas, decidimos vir para o Brasil e montar aquilo que a gente chama de comida apaixonante. E agora eu abri o restaurante Machisoyo aqui em Santos e você pode experimentar essa culinária maravilhosa através do iFood. Bora comer um tteokbokki? Agora que você já assistiu um pouquinho da história da Machi, voltamos aqui. A gente também aproveitou pra comer, né, Felipe? Porque também, né? Nossa, e muito bom. Muito bom. Gostou desse frango que tu não tinha pedido ainda? Mas ainda assim tem uma picânciazinha. Eu gosto. Tem. Boa. E gostou do pajão? Pajão, gostei. Eu acho que eu tô falando certo. Eu só acho, tá? Não, eu não Esse julgo. nome coreano é bem difícil. Difícil, É muito, cara. muito difícil. É muito difícil, cara. Mas, bom, aproveita que o QR Code tá aparecendo aí pra vocês e já faz o seu pedido, como eu disse pra vocês, tem 10% de desconto no site, tá bom? Da Machi, é Machi 10. Acima de R$57, faz lá. Vai lá comer o seu frango coreano, tá? Por enquanto, eu acho que é só Santos, né? Mas já vai chegar no resto da Baixada? Da Baixada, é. Tá boa. Já chega. Bom, então a gente vai aqui comendo, tá? O frango fica aqui, fica tudo aqui. Bom, agora bora falar do restaurante. Vamos. Chegou esse momento. Mas antes, tá, Graak, aí vem o blog de hamburgueria, como é que foi isso? Quando eu pedi demissão no Graak, eu não, como falo, não meto louco, eu tenho conta pra pagar, né? Ninguém me sustenta. Não nasci herdeiro, não foi nessa vida que foi isso ainda. Mas eu trabalhava paralelo, era um trampo, um side job da noite, assim, que mesmo no Graak o tempo todo eu pegava uns freelas de design, criação de logo e tudo mais, e eu fazia o marketing de um e-commerce, que também tinha loja física, de longboard em São Paulo. Pô, da hora. Porque nessa época eu competia a skate downhill. Eu descia de ladeira, de velocidade e tal. Loucura. Era bem legal. E aí eu conheci o dono e tal, o Rodrigo, um cara muito firmeza. Só que aí quando eu tava lá, eu precisava de uma agência pra fazer algumas coisas no site. E falei com um amigo meu, que tinha trabalhado comigo na Ogvi, e tava com a agência dele. Aí ele chegou pra falou, quando fizemos uma reunião, ele falou, cara, como você tá aí? Eu falei, não, tô bem. Mas te toma muito tempo? Eu falei, não, que é mais tranquilo. Ele falou, você não quer vir comigo pra agência? Eu preciso de você lá, porque... Que é o Lierson. O Lierson hoje, ele tem um restaurante também, mesma trajetória meio que a minha. Ele é muito bagunçado. Ele é muito talentoso nas paradas que ele faz, mas é muito bagunçado. E ele me chamou pra organizar a agência. E aí eu topei. A gente montou a Edjon. A gente atendia... a gente teve clientes muito legais lá. A gente teve Cavaleira, a gente teve Calunga. Da hora. E a gente desenvolveu um monte de site. E a gente tinha uma regra na agência. A agência pequena tem isso. Tem vezes que você tem cliente, tem vezes que você não tem. Que a gente não ficava nenhum dia sem fazer nada. Porque senão você fica só jogando videogame, né? Você fica fazendo loucura e tal. Aí nessas a gente criou um nosso app próprio, que era uma ideia minha, chamado Skate Square. Do mesmo jeito que tinha o Foursquare na parada, eu identifiquei, quando eu comecei a andar de skate, que se você não é sei lá, você chegou numa cidade, você começou a andar de skate velho, você não é da comunidade de skate, você não sabe onde andar de skate, sem contar as coisas óbvias, sabe? E aí era um app que você cadastrava, tipo, tem um corrimãozinho na esquina da minha rua, tem um lugar que eu faço downhill aqui na minha cidade, tem uma ladeirinha que dá pra treinar alguma coisa. Você cadastrava. E aí começou a tomar forma. Foi incrível essa época, porque com esse app eu fiz reunião com a Converse, com a Red Bull, com todas as marcas de roupa de skate que você possa imaginar. E aí foi indo, assim. E aí foi mais uma das lições, porque na época, como o Lierson que tava na frente disso, assim, eu só meio que de olho e tal, a gente tinha muito sócio, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar. Então, programador, você quer fazer parte do time? Pega 10% do projeto. E aí o que acontece? Quando todo mundo é dono, se o cara não quer trabalhar, você não pode cobrar. Verdade. E aí a versão 2.0 nunca saiu, morreu o app. E aí, num desses dias de fazer nada, a gente fez um blog. A gente fez o hamburgueros.com
Porque já tinha outros blogs de hambúrguer que a gente não gostava tanto do trabalho. A gente gostava das resenhas, tipo o Hambúrguer Perfeito, o Guia do Hambúrguer. Só que na época, eles não tinham uma preocupação mais refinada com uma foto foda e tal. Eles tinham essa preocupação de ranking. E a gente não queria isso. A gente queria analisar o nosso hambúrguer. Tanto que assim, tinha um aviso, um disclaimer, que era: a gente analisa o hambúrguer que foi servido pra gente. Talvez ele seja o melhor do mundo ou o pior do mundo. E o da mesa do lado esteja completamente oposto. Sim. Porque isso acontece. Então a gente vai falar do nosso. Toda vez que a gente falar mal de algum lugar, saiba que foi o hambúrguer que a gente comeu. Beleza. Então a gente tinha essa abordagem mais simpática com as análises. E isso foi legal no contato com as hamburguerias. Porque, pô, a gente fez um review do Bicarruna de São Paulo, que o dono, Renatão, na hora escreveu pra gente: eu concordo 100% com o que vocês falaram. Eu já tô mudando isso pra melhorar tal coisa, não sei o que mais. A gente falou: pô, que legal. Eu respondi: pô, que legal que você gostou e tal, não sei o que. A gente gosta muito. Nesse dia realmente teve essas falhas. Tanto que aí um outro dia a gente foi comer de novo. E aí eu mandei mensagem dizendo que tava lá comendo e que realmente já tinham resolvido os problemas que tinham no hambúrguer anterior. E aí o cara apareceu no salão procurando. Aí eu falei: sou eu, tal. Aí, pô, ficamos amigos até hoje. Tipo, ele me ajudou muito a abrir a Seven Kings. E nisso a gente foi conhecendo todo o cenário de hambúrguer. E por que o Hambúrgueros é importante na história? Porque a gente cresceu muito rápido, né? Ele tinha muito acesso, começamos a ter alguns patrocinadores e tudo mais. E aí tem um cara que chama Cláudio Baran. Ele é um dos principais incentivadores desse boom que rolou no hambúrguer desde 2012. O Baran, ele tem um evento chamado Burger Week. Burger Fest. Que fica durante um mês. Não lembro como começou a métrica, mas hoje, durante um mês, você tem um menu especial que ele é um pouco mais barato, um pouco mais acessível. Você entra no site e você pode ver. Então, na época que as pessoas não entendiam tanto o que estava acontecendo no mundo do hambúrguer, eram impactadas por aquilo. Falava, pô, porque ficava a lista de vários lugares com hambúrgueres super diferentes e isso chamava a atenção. E ele tinha um evento que era para gerar buzz para isso, que era o Burger Weekend, que era um fim de semana inteiro com, sei lá, 30, 35 hamburguerias de São Paulo, as maiores, fazendo hambúrguer 24 horas por dia. Da hora. Começava sexta às 6 da tarde, se eu não me engano. Não, minto. Sábado, meio-dia e até domingo seguinte, às 4 da tarde. Direto, eram 24 horas direto. Depois chegou um que começou na sexta, mas a gente não participou. Mas num desses, que ia ser gigante, o Cláudio entrou em contato com a gente e falou: ó, vocês ficam aí analisando o hambúrguer dos outros, eu quero saber se vocês conseguem fazer hambúrguer. A gente falou: consigo. A gente consegue. E qual que é o lance? Não, vocês têm, eu dou a barraca pra vocês, que as hambúrgueres tinham que me pagar. Eu dou pra vocês fazerem buzz e a gente vai fazer acompanhar, eu quero que vocês mostrem aí qual que é a jornada de vocês. Aí beleza. Aí aceitamos, aí o pai do Lierson, que é um maluco por hambúrguer, mano, ele investiga hambúrguer a vida toda e tal, falou: não, eu tenho uma receita. Aí tinha o Oráculo, que é um carro-chefe da hamburgueria do pai dele até hoje, que é pão, carne, um creme de cheddar com pepperoni, que é super fácil e tal, não sei o quê. E aí foi isso, a gente tinha que levar 2.000 hambúrgueres. Tipo, não, 2.000 hambúrgueres, a gente não vai vender 2.000 hambúrgueres. Aí teve outras 30, estava do lado do Holy Burger, tipo, uma das maiores hambúrgueres do Brasil. Não faz sentido. Mas vamos deixar tudo engatilhado. Falamos com o açougueiro, falou: a gente vai levar pra lá 600, a gente vai te avisando se entrega mais. Entrega. O cara do pão, mesma coisa, tudo o mesmo esquema. Só o queijo com pepperoni que a gente levou bastante, falou: qualquer coisa faz macarronada, a gente doa pras pessoas, dá um jeito. Beleza. Fomos. A gente começou a fazer, tinha fila de 4 horas pra comer nosso hambúrguer. Porque a gente fez todo o nosso trabalho, a gente era uma agência de publicidade. A gente tinha contatos, a gente conhecia o Cid do Não Salvo, um monte de blogueiro. A gente fez um evento teste pra saber se a gente montou dentro da agência um espacinho que ia ser igualzinho a nossa barraca. Chamamos esses influencers e chamamos amigos, e amigo do amigo falou: quem quiser ir, vai. Só precisa informar que vai até meio-dia do dia que a gente vai comprar as coisas. E a gente fez, e aí, tipo, o Cid foi, o Cid era gigantesco, o Cid era o dono da internet, né? Ele postou uma foto e pá, não sei o quê. A gente fez comunicação visual da barraca toda. Cara, a gente vendeu 2.300 hambúrgueres, começando meio-dia, acabou nossos hambúrgueres às 7 da manhã, a gente não conseguiu começar o domingo, a parte cheia do domingo. A gente foi embora pra casa, não tinha mais. Que loucura! Foi uma doideira. E aquilo tá naquele evento, tipo, deu pau no broiler, veio uma chapa
Ninguém sabia fazer hambúrguer em chapa. Eu falei, não, eu sei, eu já fiquei. Meu pai teve um boteco que eu ficava na chapa. Na época eu tava na faculdade ainda. E aí, fazer aquilo me despertou uma parada que, assim, eu sempre tive vontade de ter meu próprio restaurante por causa do lance do meu avô. Só que era uma parada, sabe, quando eu ficar velho e voltar pra Santos, eu monto um bistrozinho que eu abro só o dia que eu quiser. Falei, não, acho que eu quero agora e tal. E aí a gente começou. Ah, vai ter evento tal, hambúrgueros que tal? Eu falava, eu quero. Aí eu e o Lierson, a gente ia. Aí, pô, comecei a ter cozinha na cozinha de outros caras. Aí eu pedia, falava, pô, posso vir aqui te ajudar? Ah, mas qualquer coisa, eu lavo louça. Eu saía da agência e ia pra outros restaurantes de pessoas que eu ia conhecendo. Assim, Pô, que da hora. Assim eu conheci o China, que na época tinha o Bar Pontão, num bar que chamava Bar. Cara, era um bar incrível, incrível. O China é um gênio, assim. Eu tenho sorte que ele virou meu amigo, a gente é muito amigo. Só que ele manja muito de coquetelaria. O China, pra você ter uma ideia da cabeça desse cara, ele é o responsável pela gin tônica ser famosa no Brasil. Pô, ele é foda, então. É. Se Tanqueray começou a vender no Brasil é por causa do China. Qualquer dia, tipo, eu chamo ele pra... Ele precisava contar mais a história dele. Mas tem um monte de podcast. Procurar Marcos Lee China, se for curioso. Ele que chegou pros caras e falou assim, gin tônica não vende no Brasil porque as pessoas não sabem fazer e não sabem beber. O presidente da... Quem que é? Da Tanqueray? É Seizure? Não, é a... Pernod? Não sei. Não vou lembrar quem que é a fábrica. Mas o presidente no Brasil falou assim, como que faz um gin? Essa história é excelente. Ele falou assim, você vira o gin na taça 2 segundos rapidinho. O que são 2 segundos rapidinho? É, exatamente. Tipo, ele falou, não, cara, pra você ensinar as pessoas, tudo tem que ter medida. Aí que começaram a ter que, no supermercado, aquela caixa que vinha o Tanqueray com a taça de gin que ninguém nunca tinha visto na vida, um copo medida e um livro de receita. Porque não tinha antes. Se você falar assim pra qualquer pessoa que tem medida, eu tenho 42. Quando você tinha 20, você via gin tônica? Não. Tinha gin tônica no restaurante do meu avô, que era feita de outro jeito. Na verdade, vinha um copo com gelo com gin e te dava uma tônica do lado. No máximo, colocava uma rodela de limão dentro. E era um copo qualquer, assim. Não era um drink que nem hoje, que tem super preparações, super instagramável e tal. E é isso. E aí eu fui conhecendo as pessoas. O Renatão, do Kahuna. O pessoal do Camon Burger. O Fi, do Forno. O Pedro, do Pão com Carne. Eu ia conhecendo e trocando ideia. E pedindo pra estar no restaurante e tudo mais. Eu fui aprendendo as paradas. E aí, isso desencadeia pra outra coisa. Eu tava em Santos, já tinha voltado pra Santos, pegado a agência, meus clientes, o meu sócio que tinha ficado, porque nessa época o Lierson abandonou pra abrir a Trade. Só num dia ele simplesmente não apareceu mais pra trabalhar. E aí eu voltei pra Santos. Aí almoçando no Carmel, que é o restaurante que tem ali na Goitacazes, do Stefano. O Stefano chegou pra mim assim e falou, mas e hambúrguer? Assim, eu vejo os eventos de São Paulo que você faz, você consegue fazer hambúrguer em qualquer lugar? Eu consigo. Só por que a gente não faz aqui? Eu falei, como assim? Ele ainda não tem hamburgueria em Santos quase, né? Na época tinha Original e Hamburgueria Santista. Nossa, sim. O resto é, né, mais podrão e tal. Eu falei, cara, vamos fazer. Ele, eu não abro à noite, a gente pega um dia, eu aviso os clientes aqui e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí eu criei a Burger Session, fiz logo, fiz Instagram, fiz sessão de foto. Vamos fazer. Aí criei um hambúrguer chamado Carmel, que é o Ragnar da Seven Kings até hoje, que é o com cream cheese e geleia de pimenta. Aí tinha o Ragnar, que era o Carmel, um X-salada e, sei lá, X-bacon. Tinha 3 hambúrgueres no cardápio, falamos, vamos fazer. Eu levei coisa pra fazer 200 hambúrgueres, só que assim, qualquer coisa a gente pode congelar. Ele, a gente pega um freezer aí, fica pra você e tal, beleza. Cara, a gente ia começar às 7. 6h40, tinha mais de 200 pessoas na fila, na frente do Carmel, pra comer. E tava, tipo, eu achei que ia ficar chegando, tipo, minha mãe, um amigo. Era eu sozinho na cozinha, sozinho. Era eu, um broiler, minhas coisas ali montadas, e o Stefano e a Roberta atendendo as pessoas. Quando começou a chegar gente, não acabava mais. Nossa, arrepiei de novo, gente. Eu falava, caralho, que loucura que é isso. Aí, beleza. Aí o filho da Roberta, mano, começou a ir pra lavar louça pra mim, porque já não tinha mais prato uma hora. As pessoas, tinha gente entrando, sei lá, o último pessoa foi entrar, sei lá, 11 da noite. Eu já tava morto. E aí, beleza, vou começar a fazer Burger Session. Aí teve mais uma no Carmel. Aí depois o Multiabreja, no primeiro endereço, me chamou pra fazer. Aí eu já ia mais preparado, já chamava alguém pra me ajudar, com a quantidade ali e tal. Aí sempre dava sold out. Carmel, Multiabreja, fiz na Adega Santista.
Qualquer lugar que queria ter hambúrguer e não tinha hambúrguer no Tu cardápio, tava lá. eu criava um hambúrguer pro lugar e ia embora. A Adega Santista, na época, agora que já fechou, posso falar, roubou minha receita, porque eu criei um hambúrguer chamado Adega Santista, que era com gorgonzola, uma redução de cerveja stout. Aí, tipo, porque se ele me pedisse, falasse, e o Lucas, que era um dos sócios, era meu amigo até hoje. Lucas, é um arrombado. Eu gosto assim. Podia ter chegado e falado, ô, posso colocar no cardápio? Eu falo, lógico, é uma honra. Mas não falou nada. Um dia eu fui lá tomar cerveja, tá lá, hambúrguer, Adega Santista. Minha receita. Eu falei, que filho, depois dei o crédito. Podia ter colocado meu nome do lado. Puta, foda. E aí foi indo, eu fui tendo Burger Session, e depois começou a ter toda quinta-feira no Trapiche, que era um bar ali na Ponte de Perdigão, que era do Stefano também. E aí o Rodrigo, meu sócio da Seven Kings, na época falou assim, ô, por que a gente não abre uma hamburgueria? Eu falei, acho que não, mano. Isso aqui é uma merda. Uma merda assim, tipo, é muita coisa, tipo, é muito... Imagina todo dia. Porque na época eu tinha minha agência aqui em Santos, um dia da semana me preparava, cozinhava desde manhã cedinho e montava à noite. E aí eu desistindo, um belo dia, assim, eu tava muito, sabe, já querendo fazer outra coisa da vida, eu falei, eu acho que eu vou ligar pros moleques. E aí era o Rodrigo e o Russell, que são meus sócios até hoje. Quando eu liguei pra eles estavam reunidos na casa do Russell, montando plano de negócio de uma hamburgueria. Aí eles falaram, ó, a gente vai abrir de qualquer jeito, você quer? Aí eu falei, quero, então vem pra cá agora. Aí eu saí correndo, fui pra lá, cheguei. Aí já comecei, falei, não, e receita? Não, tem isso aqui, essas fichas técnicas e tal. Aí começamos o plano. A Seven Kings ficou em planejamento mais de 1 ano. Porque a gente tinha todo o plano, tudo não sei o quê, precisava achar o lugar. E aí, de acordo com o lugar que a gente achava, o tamanho do salão, a gente adequava o plano de negócios, quantidade de hambúrguer que ia ter, quantidade de coisa que ia ter que comprar. Porque a gente não tinha muito pra onde errar. Cada um, sei lá, entrou com 50 mil reais pra abrir a Seven Kings. Não, era o dinheiro que a gente tinha guardado ali e tal. E foi isso. Aí a gente inaugurou em 2017, né? Isso que eu tô falando, essa reunião na casa do Russell, foi julho ou junho de 2016. E a gente começou a procurar e tal. Quando a gente já tava, tipo assim, vai comprando tal coisa, a gente já sabia que ia abrir. Fevereiro, eu acho, ou janeiro de 2017, o Russell me ligou e falou, ó, se liga. Fiquei sabendo que vai ter um concurso de melhor hambúrguer do Brasil na Ana Maria Braga. Grava um vídeo e se inscreve. Eu tô fazendo um aqui, a gente entra com 12 inscrições. Falei, perfeito. Tu vai fazer o quê? Eu vou fazer o de Camembert. Falei, tá bom, vou colocar o Carmel. Tá bom. Nos inscrevemos. Aí o Russell passou, foi lá pros top 10, foi gravar no Rio de Janeiro e ganhou. O programa, o ao vivo da final, foi no dia 7 de setembro de 2017. E aí começou a aparecer gente na hamburgueria, que não existia, porque a gente inaugurou só em novembro. Eu tava lá esperando o carregamento de cimento, chegava a van de senhorinhas descendo. A gente veio comer um hambúrguer da Ana Maria. Falei, não, minha senhora, não... Gente, que loucura! Esse rolê de Globo aí é forte, muito forte. É, né? A galera acha que não, já as pessoas... Tá falindo, né? A TV ninguém assiste mais, mas, porra, é forte. E aí foi muito... Aí foi isso, aí a gente, em 27 de novembro de 2017, a gente inaugurou. Eu cheguei pra cozinhar no primeiro dia às 6 da manhã, tinha 2 pessoas na porta. Uma era a minha cozinheira, que eu tinha contratado, que ia me ajudar, e outra era um cara que veio de São Paulo e não queria perder a inauguração. Eu olhei, tava chovendo, tá? 6 da manhã? 6 da manhã, ele tava na porta, a gente ia abrir a 1. Quando era 10 da manhã, tinham quase 20 pessoas na porta. E aí foi isso, a gente inaugurou com a casa abarrotada, porque na minha cabeça, assim, né, a gente montou um rolê de pobre louco, assim, eram 6 funcionários contratados para 2 períodos, a cozinha era pequena, porque a gente não tinha dinheiro para reformar mais coisa, então, sei lá, a pia e a bancada de montagem de hambúrguer, ela antes era pré-preparo, eu ia preparar tudo ali, guardar tudo, encher, abastecer todas as praças. E a hora que começou a funcionar, eu vendo que eu produzi de manhã. Mas não dava. Tipo, ia acabando as coisas, a gente tendo que produzir mais. A gente começou a montar mesa no escritório, mesa no quintal. Eu chama alguém pra ajudar a bater carne. E assim foi indo, assim. Foi assustador. Assustador. E assim, foram indo os dias, eu saía super tarde, tipo, porque eu chegava cedo, começava a cozinhar,
Começava, abria, eu ia pro broiler, pra parte quente, ficava grelhando os hambúrgueres. Quando dava umas 3h30, 4 horas, meu pai chegava. Ele era o chefe da noite. Meu pai me ajudou nas Burger Session também pra caralho, assim. Ele que era eu e ele na cozinha. Aí ele chegava, tinha vezes que dava meio-dia, eu já ligava pra ele e falava, pai, precisa vir pra cá, mano, porque tem que produzir mais um monte de coisa que tá acabando e eu não posso sair do broiler. Vem ficar no broiler, fazer coisas, você escolhe o que você quer fazer, eu faço a outra. E aí fui contratando, tipo, o Pietro, que trabalhou comigo um tempão, que eu tava contando da confusão de nome, ele chegou lá um dia, eu tava batendo carne no andar de cima, fim de tarde, com o currículo na mão. Ele, eu tô procurando emprego, eu tô com meu currículo, deixa eu ver. Eu tava batendo carne aqui assim. Eu olhei o currículo, aí eu vi, pô, eu tinha trabalhado em hamburgueria em Nova York. Falei, tu trabalha em hamburgueria em Nova York? Ele, acabei de chegar do Brasil, voltei pro Brasil, ia morar lá, desisti. Mas eu trabalhei quase um ano em Nova York em hamburgueria. Eu falei, tá, conta a roupa aí? Então, você troca e começa. Desce. Já vou lá te explicar. Mano, e aí sim fui pegando gente, tipo, e foi indo, e foi assustador. Tinha dia que eu acordava assim, olhava pra minha esposa, que na época era namorada, falava assim, cara, eu acho que eu não quero ir, mano, eu não aguento, meu corpo não aguenta. Ela, não, daqui a pouco vai dar uma sossegada, tá tudo certo. Aí eu acordava, entrava no carro, passava, pegava o Russell, a gente ia na hamburgueria, estava tudo certo, ia nos supermercados da vida, porque eu não tinha experiência, não sabia como fazer para aquele volume. Eu sabia fazer 200 hambúrgueres, acabou, já era. Mas, sei lá, no começo eu vendia o dobro disso, o triplo disso. E hoje, assim, eu virei consultor muito por conta disso, assim. Porque eu comecei a pegar toda a bagagem que eu tinha e de conversar com outras pessoas. Eu comecei a ajudar muita gente online, assim, sabe? As pessoas me perguntavam coisas. Eu falava assim, dono de restaurante que vai no supermercado, tá perdendo dinheiro. Você não pode sair, você tem que ter fornecedor, alguém que te entregue. Você não pode ficar passeando pela cidade e fazer compra. Você tem que comprar com boleto, tipo, você comprou hoje, você tem que pagar daqui a 20 dias, 30 dias. A comida que foi te entregue, o dinheiro dela tem que pagar ela mesma, você não paga antes para depois. E aí foi isso, assim, hoje minha carreira de consultor tá bem legal, assim, eu já trabalhei, outro dia eu fiz as contas, acho que 9 estados brasileiros. Olha... por causa disso, porque é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Você vai abrir alguma coisa, se você não trabalhou muito tempo nessa coisa, e hamburgueria é muito louco, porque as pessoas sempre quiseram ter um restaurante. Sim. Aí pensa, hambúrguer é fácil. Hambúrguer é fácil, pô, só Todo mundo jogar faz, um hambúrguer. faz em Pô, eu faço hambúrguer que minha família ama. E aí se lasca. Porque foi isso, assim, a gente deu, nesse caos, que foi o começo, deu sorte porque é muita venda, é muito dinheiro. Entra o dinheiro, então permitiu que a gente fizesse uma pá de merda. Tipo, eu comprei fritadeira errada, que, sei lá, uma fritadeira de 7 mil reais, que a gente viu que não servia pra gente. Depois de 3 meses eu vendi ela por 1.000 pra comprar uma de 10. Tanto que foi indo assim, tipo, a gente com 2 anos teve que reformar a casa inteira, porque ela não suportava mais. Meu Deus. A gente reformou. A cozinha ficou 3 vezes maior, a gente fechou o deck. Porque a gente, primeiro, não tinha dinheiro pra fechar na primeira vez, mas a gente imaginava, pô, a gente fez a gente gastou uma puta grana num deck que abrir, a gente falou, pô, vai vir turista, né, Santos, o cara quer abrir, viver o céu, mas não, calor, mano, e ninguém quer comer hambúrguer no calor, ele quer no ar-condicionado. Então a gente fechou tudo, colocou ar-condicionado em tudo. E quando é que ficou calmo? Eu acho que no segundo, mas... Não, mentira, assim. É muito louco, porque, boom, sei lá, uns 5 meses, 6 meses... 7º mês, tipo, começou a ter dias com períodos vazios. Ai, já. Aí você começa, caralho, será que acabou a magia? Só que não deu muito tempo de ser calmo nesses 7 anos, assim. Porque, primeiro, né, empreender no Brasil é muito treta. Muito, muito complicado. Eu não gosto de ser, tipo, empreendedor vitimista, porque você escolheu fazer isso, então não adianta ficar reclamando. Mas tem uma série de dificuldades, assim, eu acho que deve ter em vários lugares do mundo que eu não fiz lá, então não posso falar do que eu fiz. A gente pegou, com 2 anos, a gente tinha um baita caixa. A gente podia ter retirado? Podia. Talvez seria legal? Seria. Mas a gente pegou todo o dinheiro e fez uma baita reforma. Reformamos uma casa inteira pro jeito que a gente imaginou que a gente queria, né? Mandamos fazer um trono de madeira maciça. Compramos um candelabro gigante pra pendurar no teto. Porra toda. Mano, fizemos do zero. A gente reformou a hamburgueria inteira. A gente foi fazendo por partes. A gente ficou fechado só 15 dias pra terminar a reforma.
E aí ficou incrível, gastamos o dinheiro todo. Lindo. Deu 3 meses, veio a pandemia. Ai, nossa, dá até ansiedade. É, foda, né? Meu Deus do céu. Aí veio o bagulho, fecha. Tá bom, vamos fechar. Aí começa a ficar mais grave, né? Teve aquele lance do Papa falando lá, caótico, né? Aí a gente fudeu. Mas Aí... o delivery tava ou não? Então, não, o delivery, começou a 7-Kings nem tinha delivery. Porque a gente era contra. Porque hambúrguer entregue não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Só Concordo. que, e a gente tinha, né, aquele preconceito. O delivery foi começar no segundo ano do 7-Kings, quando a Glovo veio pro Brasil. Você lembra da Glovo, uma verdinha? Lembro. A Glovo não estava preparada pro Brasil, que era muito Não. prejuízo. Nossa, era muito golpe, não. Mas aí, porque mais a Glovo veio com uma proposta, tipo, super agressiva. Elas deram dinheiro pra gente, assim, não, vocês vão entrar. Aí a gente tava na Glovo, aí veio o iFood. O iFood, então, a gente fez uma pesquisa com a nossa base de usuários, e a galera gosta e tal, mas tem 2 restaurantes que não estão no iFood que a galera quer muito, que é a 7-Kings e a Van Gogh. Eu falei, caraca, colocaram a gente na prateleira da Van Gogh. Porra. Isso é louco, hein? Eu falei, então tá bom. Não, aí fizeram também uma proposta incrível. Na época, eles eram muito sedutores. Ficamos, sei lá, quase um ano sem taxa de entrega, sem de pagar nada. A gente ficava sempre entre os 5 primeiros restaurantes quando você abria o aplicativo. Uma parte de coisa. Coisa romântica. Muito romântico. Só que aí, o que aconteceu? Nessa época, quando começou a pandemia, o santista, no geral, não tinha muita cultura de pedir comida individual. O santista, até então, ele pedia pratos grandes. Pizza, um prato do Van Gogh, que é pra família inteira. Porque, sei lá, tipo, você vê uma pizza, sei lá, 70, 80 reais na época, come minha família toda. Um hambúrguer é 30. Se for pedir pra 4 pessoas, dá 120. Ferrou. Então, nosso delivery nunca foi incrível e tal. Quando começou a pandemia, foi devagar, de repente foi aumentando, porque as pessoas, né, ainda recebendo o seu salário só aqui em casa e queriam comer uma coisa diferente, porque já tinham pedido aquelas coisas do dia a dia. Só que não pagava as contas, né, do jeito que precisava. Porque a gente, quando entendeu como é que ia funcionar, a gente fez tudo do jeito que tinha que ser. Quem tem mais de 50 anos, todos os grupos de risco, ou que precisava pegar transporte público para ir para 7-Kings, foi em casa. A gente falou, lista aqui, você vão ficar em casa. Não, você consegue vir de bicicleta? Não, então não vem. Você vai ficar em casa, o resto vai trabalhar por vocês, depois quando voltar, vocês compensam de alguma maneira, a gente vai fazer um jeito aqui, tipo, reduz, tipo, eu ficava à noite, eu tentava proteger uma equipe o máximo possível, tava todo mundo de máscara, luva, a porra toda, eu desenvolvi um escorregador de mandar pedido pro motoboy, que o motoboy chegava na porta, eu peguei umas mesas, coloquei calço nelas assim, aí eu colocava o pedido de mais de 2 metros de distância assim, e o pedido ia descendo. E aí foi nessas que eu abri em São Paulo. Porque até então, a gente tinha sempre, até hoje, a gente tem fila de fim de semana. Só que a fila era muito grande. Então a gente tinha um aplicativo, a gente tinha o Getin, que era um aplicativo de gestão de fila. E lá o cara precisa cadastrar, né? Coloca pelo menos o telefone, mas a gente coloca o endereço. E só de ver aquilo, 80% do nosso público de fim de semana era de turista. Pandemia, o turista não tá aqui. Aí fudeu. Aí a gente falou, mas nossa maior parte do turista tá onde? De São Paulo. Se a gente abrir esse delivery lá. Aí, né, era uma ideia. Aí eu, tendo os amigos, né, tinha uma rede de amigos de dono de hamburgueria em São Paulo muito forte, assim. Eu faço parte dessa galera. E eu sabia que tinha 2 deles, né, de 2 hambúrgueres diferentes, que tinham montado um lugar para fazer um sanduíche. Como se fosse um lugar nova-iorquino. Sim. Ali no Jardins ia ser delivery e uma portinha de retirada. Assim, um restaurante pequeno. Liguei para ele e falei, quanto que tu paga lá de aluguel? Sei lá, 4 mil. Tá parado. Tá, eu ia vender antes da pandemia, a pandemia veio, o cara desistiu. Eu falei, quer me emprestar? Ele, como? Eu falei, me empresta, eu assumo todas as despesas, eu vou vender uns equipamentos e comprar os que eu preciso, vou montar minha estrutura, metade do lucro eu te apresento, o balancete, metade do lucro é teu. Me diz já por quanto você venderia, que quando eu tiver o dinheiro eu compro. Aí foi isso. Em uma semana, ele falou, beleza. Aí eu liguei pro meu sócio, falei, se liga. É decisão agora. Ou a gente fica parado aqui e vê se para essa porra dessa pandemia, ou a gente tenta ganhar dinheiro de outro lado para suprir o que falta de Santos. Né? Porque até então
comendo do caixa que a gente tinha gastado na obra, né? E aí veio isso, eles toparam, e aí, né, eu falei, redução de danos, fica os dois aí, eu me viro pra fazer em São Paulo. Eu ligava pros donos de loja de equipamento de cozinha e falou, não, vem aqui que eu te recebo. E aí eu descobri que ele fazia isso com várias pessoas, você entrava na loja, tinha uma galera, assim, a porta fechada, aquele medo, né, porque dava medo de pegar a parada, claro. passar pra minha mãe, passar pra minha sogra. Aí comprei tudo, em uma semana a Seven Kings de São Paulo nasceu. E aí foi uma loucura, né? Fizemos post e tal, não sei o quê. Cara, no primeiro dia era um mar de motoboy na porta, assim, vendendo pra caralho. Aí foi uma sorte, tipo, sorte não, né? Tipo, deu certo o plano maluco. Sim. E aí o dinheiro desse delivery de São Paulo pagava as contas de lá e pagava o de Santos. Gente, que loucura isso, cara. Aí foi o que fez a gente sobreviver na pandemia. Porque Santos, com o passar do tempo, né? Foi muito tempo, né, de pandemia. Hoje em dia parece, né, que foi pouco, mas quando você lembra da dor, foi muito tempo. E aí Santos foi crescendo e deu certo. Aí logo no finzinho da pandemia, quando já tava meio a meio, assim e tal, muita casa foi quebrando, né? Nisso, uma hamburgueria mandou para um cara que contou para o outro, contou para o que eu fiquei sabendo, que ele tava vendendo a hamburgueria dele em Moema, pelo preço do que tinha lá dentro, só porque ele queria se mudar para encontrar a namorada que ele fez durante a pandemia na Alemanha. Eita loucura. Aí beleza, compramos, virou a Seven Kings de Moema. Aí passado acabou a pandemia e tudo mais, não sei o quê, a gente viu que a unidade ali que salvou tudo, a dos Jardins, ela era muito pequena, a cozinha de pré-produção era em cima, tinha aquelas escadas caracol, que eu acho perigosíssima, assim, eu não via a hora de sair de lá. Aí montamos a Seven Kings de Perdizes. Aí ficou o trio que a gente tem hoje. A de Santos, a de Moema, que é pequena, mas atende a região. E a de Perdizes, ela parece muito com a de Santos. Ela tem a mesma quantidade de lugares e tudo mais. Fica pertinho do Allianz Parque, quando tem esses shows que nem System of a Down, lota. Legal. Não, no Linkin Park, eu falei, não, vou contratar o Linkin Park pra tocar todo fim de semana, porque vale a pena aqui, o bagulho fica doido. Os roqueiros gostam dessa vida. E aí foi isso, assim, foi como a gente atravessou a pandemia e chegou, cara, onde a gente tá hoje, a história assim. Toda, assim. E é uma loucura, porque não sossega, né? Porque, passou pandemia e tal. Porque teve a ressaca positiva pós-pandemia. As pessoas, posso sair de casa, não sei o quê. Foi muito bom pro comércio de rua, pra restaurante. Só que ano passado, por exemplo, foi péssimo. Péssimo, porque a comida ficou cara, tá tendo, né, guerra na Ucrânia, o trigo tá super caro, as coisas no mercado estão caras. Então, se o cara gasta muito dinheiro no supermercado, não sobra tanto pra pedir ou pra sair pra comer. Então, ano passado já não foi tão legal. Então, a gente passou por uma reformulação completa da Seven Kings. Não tipo, vou vender pizza, não. É olhar pra dentro. Tinha receita que eu tinha escrito, que a gente seguia, que não era mais a mesma. Já, dava pra mudar. Tinha fornecedor que não valia mais a pena estar com a gente. Sabe? Entendi. Nessas horas você fala assim, onde que enxuga? Só você refazer tudo que você já faz com a cabeça que você tem hoje, você acha várias coisas que, aqui era burrice, não vou fazer mais isso. Aqui não dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor. E assim vai. E assim é desse jeito que vai indo pra se manter uma casa com 7 anos. Com 7 anos. Não, 7 anos. muito, muito legal a história, de verdade. Cara, a gente já falou muito. Muito. Eu falo muito. O editor tá fudido. E eu adoro que fale. Não, que isso, eu jornalista. Mas, bom, a gente tá chegando ao final do episódio e aí a gente vai ficar devendo um monte de coisa pra vocês. Então já tá convidado pra um próximo, tá? Pode chamar. Pelo amor de Deus. Então no próximo a gente fala sobre o ciclismo mais a fundo. Fala sobre o podcast, sobre o eSports também. Tá bom? A gente faz o jogo, que eu falei que ia ter o jogo, não vai ter. Não teve jogo. Que a gente também já tem que encerrar. Mas, o nome. Quero saber o nome. Do que? Da Seven Kings? Por quê? A gente já inventou alguns motivos, mas eu vou falar o original. Quando foi nessas reuniões de planejamento, eu cismei que eu queria uma parada com número. Eu gosto de número no nome. Que nem Five Guys, assim, eu acho que é fácil de lembrar. E aí o Russell veio com o Seven Kings. Na época, eu não lembro se a gente já sabia da história, porque quando a Inglaterra eram reinos separados, eram 7. E existia uma reunião dos 7 reis. E aí tem uma questão da tradição dos Seven Kings. E aí, só que
Surgiu o nome, aí na época eu lembro que ficamos numa brisa de que ia ter 7 hambúrgueres, 7 sobremesas, 7 porções. Eu falava, não, é impossível, cara. Nosso cardápio já é muito grande, se tinha 7 sobremesas, fudeu. E aí, graças a Deus, me escutaram e cortaram isso. Mas tem 7 hambúrgueres. Tem os 7 reis. Aham, Os 7 7 reis reis, estão lá. sim. Tem os 7 reis, que são nossos criações, né? São coisas que vieram da nossa cabeça. Tem os tradicionais, que a gente chama de plebeu. X-burger, X-salada e X-bacon. E aí tem os convidados do mês. Tem um rei convidado, que muda todo mês. Que legal! Que aí agora tá tipo Tulos Hostiles. A gente tem esses nomes malucos ainda. Mas aí mês que vem vai ter hot dog. Legal. Aí no inverno vem um que é com fundi. A gente fez um fundi de verdade. Da hora. Pra quem gosta de fundi, eu falo, cara, nosso fundi é melhor que a maior parte dos restaurantes, porque os caras fazem aqueles creme pronto, ou com amido. O nosso é fundi mesmo. É gruyère, é vinho branco. Então, bom, já sei onde eu vou pra comer fundi. É no hambúrguer, né? A gente não faz... Qualquer Sim. dia eu vou meter um fundi de verdade Sim, lá. um hambúrguer. Aí meus sócios vão me bater. Mas é isso. Tem isso tudo lá. E aí, é muita coisa. o nome Não, é- se você vai montar uma hamburgueria, não faça isso. O cardápio curto, pelo amor de Deus. Mas é uma história simples o nome. É super tranquilo. Não tem nada demais. Assim, a gente queria... Não tem um negócio tipo... Não, Uma vibe tipo, gostava muito de coisa medieval. Ou tem? A gente queria temática, a hamburgueria. Ah, entendi. A gente queria de alguma coisa. Só que não tava fechado em medieval. Medieval é um gosto incomum dos 3 sócios. Ah, tá. A gente jogava RPG junto e tal, não sei o quê. Mas a de Santos, inclusive, a ração social até hoje é o nome que ia ser, que era Dogtown Burger. Porque como o Santos tem esse vínculo com o skate, Califórnia brasileira e tal, Dogtown foi onde surgiu o skate. Na época eu ainda andava de skate e tal, o Russell anda de skate. Só que aí, tipo, já tinha feito logo e tudo mais. E aí o Azaghal, do Jovem Nerd, chegou e falou assim, não parece nome de lugar que vende hot dog? A gente, tipo, sabe, a gente tava tão lá dentro da ideia que a gente não olhou de fora. A gente falou, é verdade, alguém vai ler Dogtown sem saber a história da origem do skate, que talvez ninguém saiba mesmo, foda-se. Vai achar que é um lugar de hot dog, né? Dogtown, cidade do hot dog. É verdade. Aí, mano, já tava tudo Dogtown. Eu já tinha perfil de Facebook na época. Nossa! Aí calma, eu tenho o logo da Seven Kings. Que o logo foi eu que fiz. Da hora. Refaz tudo. Aí não deu tempo, já tinha registrado o Dogtown na junta comercial. A gente não tinha mais dinheiro pra pagar a troca do nome. Aí ficou, as de São Paulo são Seven Kings Burger Limitada, legal. e tudo mais. Mas a de Santos, quando você recebe a nota fiscal, tá lá, Dogtown Burger. Legal, bom, a galera que pede já sabe por que Já vem. sabe que- Tá vendo? Felipe, muito obrigado por ter vindo Nada. aqui no podcast. De verdade. Bom, os outros assuntos a gente deixa pra depois. Deixa pro próximo. Porque a gente já comeu aqui, a gente parou e tudo mais. Sim. Então, assim, já entra um outro podcast, então isso aqui Boa. tudo muda. Maravilha. Então a gente tem que, infelizmente, encerrar o nosso, mas depois que tu vem aí, a gente fala um pouco mais da tua vida. Fechou. Da parte do eSports. Bom, pra quem quer te seguir ou quer pedir na Seven Kings, como é que faz? Cara, pedir na Seven Kings é fácil. Entra no Instagram da Seven Kings, Seven Kings Burger. E pede pelo site, não pelo Pelo iFood. Goomer, clica nos links, tem o Goomer de cada loja. Não pede pelo iFood, não. Se você tá com preguiça, pede pelo iFood, mas o problema é ser mais caro. E pra me seguir é Prieto, PRIETO.7K de Seven Kings. Sim. É isso. Valeu. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Vai lá seguir o Felipe, é claro. Se você é de Santos ou São Paulo, faz aí seu pedido na Seven Kings. Agora sim, agora sim eu vou falar deles. Vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. É as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aqui na tela para vocês ou entre no fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então o QR Code do Guia Natural Saúde tá aparecendo aí para vocês, tá bom? E aí vocês entram aí e pedem. E faz a consulta. Vitor, não achei ninguém perto aqui de casa. Não tem problema, tem vários prescritores que atendem de forma online. Então, não tem desculpa para ter uma vida muito mais natural com a Fito. Nossa outra patrocinadora é a Tauri Marketing, junto com o Espaço Tauri, que é esse espaço maravilhoso aqui para você realizar o seu evento, realizar a transmissão online do seu evento, gravar seu podcast ao vivo, gravar o seu curso. Aqui é maravilhoso. Então entra aí, spacotauri.com.br, QR Code está na tela, ou QR Code da agência para você conhecer
tudo que tem na agência, todos os profissionais, tem fotógrafo, videomaker, editor de vídeo, editor de foto, designer, social media, copyright, tráfego pago. Gente, tem tudo, estrategista. Então, ó, acessa aí o QR Code, vai lá conhecer todos os serviços da agência que você não vai se arrepender e bora entrar no mundo digital e ter muito mais sucesso com a Tauri Marketing, tá bom? É óbvio, pra encerrar, bom, o Felipe tá aqui encerrando, comendo, eu também vou encerrar comendo, que é Machisoyo, tá bom? Então, ó, acessa aí, entra no site Machisoyo, Machisoyo Santos, é isso? Não, então, machisoyo.com.br, não tem o Santos. Certo. Não, impossível. Entra no Google que é mais fácil, tá? Entra aí no site deles, faz o pedido também pelo site da Machi que você tem 10% de desconto. Machi 10 nos pedidos de acima de R$57, tá bom? Então, ó, eu vou comer meu frango, tá? Porque assim, é muito bom, tenho certeza que vocês também vão gostar. Bom, segue o Tauricast em todas as redes sociais, episódios novos no YouTube, nas plataformas, toda quarta-feira. Aqui também no YouTube, para quem tá assistindo a gente, se inscreve, curte o vídeo, deixa o comentário aí pro Felipe e tudo mais. Pode me xingar que eu vou ler depois nos comentários. É isso aí, tá vendo? E não esquece que a gente tem uns cortes maiores aqui, então segunda, terça, quinta e sexta. E é óbvio, todo sábado a gente tem o Ctrl T. Eu e o Rafael, a gente traz um pouquinho dos assuntos mais polêmicos ou em alta das redes sociais pra gente discutir aqui junto, tá bom? Chega. Moletom da Virgínia. Vamos falar sobre... Bebê Reborn. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre divertido contar essa história aí. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.